Então, nesse segundo momento, irmãos, eu vou tentar oferecer algumas informações introdutórias relacionadas à vida e algumas influências musicais de João Calvino, sobretudo no momento que antecede o seu maior pastorado na cidade de Genebra. Então, esse é o objetivo deste segundo período da palestra. Eu acredito que a gente pode dividir a vida de Calvino pré-Genebra em 3 diferentes grandes momentos. Um primeiro momento seria aquele momento de formação em que Calvino está na França, que vai desde o ano do seu nascimento, o ano de 1509, até o ano de 1534. Aqueles que já leram um pouquinho aí sobre a biografia de Calvino sabem que ele nasce na cidade de Noyon, na França, filho de seu Geraldo Calvino, um administrador que trabalhava para a igreja na época, e Dona Joana, uma cristã devota, que falece em 1521, quando Calvino tinha apenas 12 anos de idade. Nesse mesmo ano, o ano de 1521, Calvino recebe um benefício eclesiástico através do trabalho do seu pai, que o encaminha para estudar na cidade de Paris. E em 1523, 2 anos depois, ele inicia os estudos na Faculdade de Artes no Colégio de La Marche. Naquela época, as pessoas faziam basicamente um de 3 grandes cursos universitários. Ou fazia direito, ou fazia medicina, ou fazia teologia. E o desejo de Calvino era, desde muito cedo, concluir os seus estudos de teologia na universidade. Mas antes de alguém ir para a universidade, ele fazia o curso básico, que era o curso de humanidades, onde o indivíduo estudava aqueles dois grupos de disciplinas comuns na Idade Média, o trivium e o quadrivium. E eu quero lembrar a vocês que uma das disciplinas do quadrivium é a disciplina de música, certo? Interessantemente, ela está num lugar não muito comum para a maneira como a gente lida com música nos nossos dias, né? Porque ela está junto ali da aritmética, geometria e a astronomia no quadrivium. Ainda em 1523, Calvino muda de escola, ele sai do colégio La Marche, vai para o colégio de Montaigu, onde estudou também o famosíssimo Erasmo de Roterdã. E ali no colégio de Montaigu, irmãos, ele tem contato com um movimento medieval, com o qual as suas ideias musicais resguardam muitas semelhanças. Como é que é o nome desse movimento? É um movimento chamado Devotio Moderna, ou Devoção Moderna, que era um movimento que surgiu no século XIV, no final do século XIV, como uma reação àquela tendência mais especulativa da teologia medieval e que considerava a importância dos afetos na relação com Deus. Então, esse movimento com o qual Calvino vai conviver no colégio de Montaigu, a Devotio Moderna, que enfatizava o lugar dos afetos na relação com Deus, vai marcar muito significativamente a visão musical de Calvino. Eu quero que você perceba como é que a providência de Deus vai dando a esse homem a oportunidade de encontrar ferramentas para fazer o que ele vai fazer posteriormente. Então ele estuda música, estudando o quadrivium lá no curso de humanidades, aí ele muda de colégio, vai para o Montaigu e lida com esse movimento que é a Devotio Moderna, com o qual a sua visão musical tem muitas semelhanças. Por exemplo, uma das características do pensamento musical de Calvino é que Calvino quase que equivale música e oração. No pensamento de Calvino, cantar é orar. Então essa relação entre música e oração
vem exatamente desse movimento da devotio moderna do final do século XIV. Uma outra característica do pensamento de Calvino, musical, é que ele tinha certa compreensão dos perigos da música. Muito na linha de Agostinho. Lembra de Agostinho, que também era alguém que temia as melodias complexas e etc. O perigo de uma melodia ofuscar a letra em uma canção. Então, toda essa dificuldade de Calvino, por exemplo, com instrumentos musicais. Então, Calvino era defensor do canto a capela. Amanhã a gente vai ver exatamente por quê. Então, ele era defensor do canto a capela. Acreditava que nenhum instrumento musical deveria ser usado por ocasião do canto congregacional. A dificuldade dele com a polifonia, o canto em 4 vozes. Então, a defesa do canto monofônico. Tudo isso tem a ver um pouco com esse medo, esse receio em relação à música, que é fruto também do movimento da devotio moderna. E esse interesse, uma terceira característica da visão musical de Calvino, é o interesse em uma espiritualidade inclusiva. Eu sei que essa palavra é perigosa nos nossos dias, né? Mas naquela época, inclusiva significava simplesmente incluir os fiéis no canto congregacional ou na participação na liturgia, visto que na missa católica os fiéis não participavam ativamente daquilo que acontecia. Então, por exemplo, a defesa que Calvino faz do acesso à literatura no vernáculo, a tradução da escritura, etc., tudo isso tem alguma relação com esse movimento da devotio moderna, com o qual ele se relaciona no colégio de Montaigu. Ali no Montaigu, Calvino completa os seus estudos preparatórios, recebe o diploma de mestre em humanidades e o interesse dele era estudar teologia. Mas em algum momento entre os anos de 1527 e 1529, o pai de Calvino recomenda que ele estude direito, ao invés de estudar teologia. E Calvino, como um filho obediente, obedece o seu pai e vai então estudar direito. Alguns anos mais tarde, Calvino escreveria sobre essa experiência, essa relação com o seu pai, quando ele comenta os Salmos, mais especificamente, eu não tenho aqui o registro de qual é o Salmo, mas na edição da Paráclitos, no volume 1, então isso aqui deve ser o Salmo 1º, viu? Está na página 37 e 38, vocês podem buscar essa citação lá depois. Então ele diz aqui: quando era ainda bem pequeno, meu pai me destinou aos estudos de teologia. Mais tarde, porém, ao ponderar que a profissão jurídica comumente promovia aqueles que saíam em busca de riquezas, tal prospecto o induziu a subitamente mudar o seu propósito. E assim aconteceu de eu ser afastado do estudo de filosofia e encaminhado aos estudos da jurisprudência. Então, seminarista, se o seu pai ou sua mãe alguma vez falou com você, esquece esse negócio de teologia que você não vai ganhar dinheiro com isso, vai ser jurista ou alguma coisa parecida, saiba, o pai de Calvino fez a mesma coisa com ele, certo? Então, fique tranquilo, você não é o único que ouviu que a teologia não ia te dar dinheiro e que você devia fazer outra coisa da sua vida. Então, em 1529, ele vai para Bourges para estudar com um jurista muito famoso naquela época chamado Andrea Alciati. No ano seguinte, 1530, Calvino se licencia em Direito, e aí em 1531 acontece um evento que vai mudar significativamente a vida dele, que é a morte do seu pai. Então, o que prendia Calvino ao direito era exatamente a vontade do pai dele. E aí, quando o pai dele morre em 1531, ele se sente desobrigado dos estudos jurídicos, retorna a Paris para estudar com um grupo que era chamado de os intérpretes do rei, que era um grupo que o rei Francisco I tinha criado e alocado na Universidade de Paris, com o objetivo de neutralizar de alguma forma o espírito mais intolerante que dominava a faculdade de teologia da Sorbonne.
E aí, por meio dessa faculdade, a ideia de Francisco I era influenciar o restante da universidade. Então ele junta ali um grupo de estudiosos muito competentes para estudar com esse objetivo. E esse grupo de professores atraía muitos jovens estudantes. Por quê? Porque como esse grupo respondia diretamente à coroa, ele desfrutava de maior liberdade. E os mestres que compunham esse grupo encarnavam o espírito de ensino acadêmico independente e livre, de pesquisa científica, livre dos decretos arbitrários de uma todo-poderosa faculdade teológica. Lembra? A faculdade teológica, obviamente, regida pelo catolicismo romano da época. E aí, Francisco I, um rei, coloca esse grupo na faculdade para exatamente produzir um tipo de teologia que fosse, de alguma forma, diferente daquilo que era mais tradicional naquela ocasião. É por isso que ser tradicional ou ser vanguarda não é critério de nada, certo? O critério de tudo é ser bíblico. Nesse momento aqui, ser reformado era ser vanguarda. Era estar na contramão daquilo que era tradicional. Mas era ser bíblico, isso que é o que importa. Hoje, ser reformado é estar, de certa forma, taxado de antiquado. Bem, se a gente considerar que ser reformado é ser bíblico, então que o sejamos. Porque o que importa não é se somos vanguarda ou se somos tradicionais. O que importa é se somos bíblicos. Esse é o ponto de partida que nós devemos ter. Calvino, então, passa cerca de 2 anos aprendendo com esse grupo ali em Paris, e foi em algum momento nesse período, entre os anos de 1533 e 1534, que acontece a sua conversão ao movimento da reforma em uma vertente pública, não é? Então, Calvino diz que ele já estava afeiçoado de alguma forma pela reforma, mas é nesse período que ele publica a sua fé como um reformado. Nesse mesmo período, 33, 34, os ânimos ali entre os católicos e os protestantes começam a se acirrar na cidade de Paris, em virtude de algumas acusações de protestantes à Eucaristia católica. E aí Francisco I, então, abre uma perseguição aos protestantes, e isso faz com que Calvino fique perambulando de um lado para o outro por algumas cidades, entre elas uma cidade que a princípio não tem muita fama no ministério de Calvino, mas que vai ser extremamente importante da perspectiva musical, que é a cidade da Basileia, onde Calvino teve por 2 anos vivendo ali. Então, o próximo período é exatamente esse período na cidade da Basileia, mas eu quero destacar 2 lições importantes que a gente pode aprender com esse primeiro período da vida de Calvino entre 1509 e 1534. Então, a primeira coisa importante que eu creio a gente precisa se atentar para ela aqui é que Deus conduz a nossa vida para os fins que Ele mesmo destinou, apesar dos empecilhos que eventualmente nós possamos encontrar pelo caminho. Então veja, Calvino tem que enfrentar aos 12 anos a morte prematura da sua mãe. Calvino tem que lidar com a vontade diferente do seu pai durante um tempo da sua vida e do seu ministério. Mas é curioso como através de tudo isso, Deus está conduzindo a vida desse jovem pastor, dando a ele certa formação que vai ser extremamente importante para que ele realize o seu ministério. Então, Deus conduz a nossa vida, mesmo que a gente tenha que passar por situações e circunstâncias difíceis. E a segunda coisa importante é que, em nossa vida, aprenda isso, não existe fato irrelevante para a nossa formação teológica e ministerial. Não existe fato irrelevante para a nossa formação teológica e ministerial. Às vezes eu vejo algumas pessoas estabelecendo assim um juízo sobre estudar ou não estudar tal coisa, tendo uma oportunidade à sua frente para fazê-lo.
Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você tem uma oportunidade de crescer no conhecimento da realidade criada, não perca essa oportunidade. Por mais que você diga, mas estudar música vai mudar o que meu ministério, estudar matemática vai mudar o que meu ministério, assistir esse curso que se abriu aqui na cidade sobre a filosofia de Immanuel Kant, vai fazer que diferença para mim? Veja, não há fato irrelevante para a nossa formação teológica e ministerial. Calvino estuda música no colégio, depois Calvino se encontra com o movimento e participa de uma atmosfera. Ele não menciona literalmente a devotio moderna como influente sobre o seu pensamento, mas as semelhanças entre o pensamento dele e essa história anterior dele é inevitavelmente percebida quando nós estudamos o pensamento do reformador. Dito isso, vamos então para o segundo grande período aqui antecedente ao primeiro ou ao maior ministério de Calvino, que são os anos de 1535 e 1536, quando Calvino vive na Basileia. A Basileia já era uma cidade importante desde o ano de 1530, quando a reforma se estabeleceu ali na cidade. Tanto é que o historiador Lucien Febvre vai chamar a cidade de Basileia de a cidade santa dos humanistas. Essa é a expressão que esse historiador vai utilizar para se referir à cidade ali. Ali Calvino convive com grandes humanistas que são favoráveis à reforma e ele conhece uma cidade verdadeiramente impactada pela reforma protestante. O reformador de Basileia era um homem chamado João Ecolampádio, um reformador consideravelmente desconhecido no Brasil, que havia falecido 4 anos antes de Calvino chegar na cidade. Mas o trabalho de Ecolampádio tinha sido tão forte e tinha tido tanto sucesso que a cidade ainda refletia a doutrina, a prática e a estrutura que Ecolampádio tinha estabelecido para a cidade e para a igreja ali. Quem era esse homem, Ecolampádio? Era um amigo de Melanchthon, parte do círculo de pregadores alemães que foi influenciado por Zwinglio, e Ecolampádio foi assistente de Erasmo na preparação da sua edição do Novo Testamento. Qual era o papel de Ecolampádio? Só para a gente perceber a estatura desse homem, tá? Ele era o responsável por checar as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, na Bíblia hebraica. Então, o trabalho de Ecolampádio era esse. Quando Erasmo ia traduzir um texto que tinha uma citação do Antigo Testamento, Ecolampádio era quem verificava se a tradução fazia justiça ao texto hebraico do Antigo Testamento. E Ecolampádio tinha promovido uma reforma litúrgica muito significativa na cidade da Basileia, incluindo a música. Uma das estudiosas mais importantes da liturgia da reforma, Diane Poitras, afirma que em 1526, meio subitamente, isso era incomum, tá? No domingo de Páscoa, a congregação de São Martim, palavras de Diane Poitras, irrompeu espontaneamente cantando salmos em alemão durante o serviço. Nada do tipo havia acontecido em lugar algum. E então o conselho proibiu imediatamente esse canto. E a resposta da congregação qual foi? Simplesmente continuar a cantar. A congregação desobedeceu o conselho da cidade e continuou cantando os salmos em alemão, apesar daquela proibição. Quando Calvino chega na Basileia, a proibição já tinha caído, certo? E já era costume cantar os salmos em alemão na cidade. E Calvino convive com esse ambiente. Ao que tudo indica, a ideia, ou pelo menos a atmosfera do canto salmódico, foi absorvida por Calvino da sua experiência nesses 2 anos na cidade de Basileia e do trabalho de Ecolampádio.
E aqui, irmãos, está uma lição que eu considero extremamente importante. Qual é a lição? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Quando a gente olha para o projeto musical de Calvino, a gente percebe algo muito bem estruturado, como a gente vai ver amanhã, princípios, não é, muito sólidos sendo colocados em prática, mas aquilo não veio da cabeça dele exclusivamente. Ele teve que conviver com pessoas que o ajudaram a perceber coisas que ele não teria visto se ele estivesse sozinho. Principalmente mudanças significativas como aquelas que aconteceram na música por ocasião da reforma, não podem acontecer pela ação de um único homem ou de uma única pessoa. Isso é uma lição para nós, irmãos, porque, em geral, nós temos essa ideia, sobretudo quando nós estamos no seminário, quando estamos nos formando, de que nós vamos realizar um ministério solo e os efeitos serão vistos única e exclusivamente daquilo que nós vamos produzir ao longo do nosso ministério. Olha, as pessoas que marcaram de maneira significativa a história da igreja, elas foram apenas os anões nos ombros de gigantes. Pessoas que estavam reverberando o trabalho de muita gente desconhecida, que, apesar de não desfrutar de muita visibilidade, são responsáveis por promover as mudanças significativas que estão sendo promovidas ali. E aqui também tem uma lição interessante, né? Boa parte das pessoas responsáveis pelas mudanças não se tornarão conhecidas. Ecolampade foi importantíssimo para aquilo que Calvino fez. Mas nós conhecemos Calvino, certo? Não conhecemos com a mesma profundidade a figura tão importante desse nosso irmão do passado. E aí nós chegamos ao terceiro grande momento anterior ao ministério principal de Calvino na cidade de Genebra, que é o seu período na cidade de Estrasburgo, entre os anos de 1539 e 1541. Calvino chega em Estrasburgo em 1538, depois de ter passado um primeiro período em Genebra e ter sido expulso de Genebra em virtude de uma controvérsia sobre a relação entre a igreja e o Estado. Quem era o grande líder da reforma em Estrasburgo? Quem era, pessoal de história da igreja aí? Quem era o grande líder da reforma? Era Bucer, certo? Martin Bucer. Ele já se correspondia com Calvino há cerca de 6 anos, desde 1532. E quando ele soube que Calvino havia sido expulso da cidade de Genebra, ele então convida Calvino para pastorear um grupo de refugiados franceses que estava na cidade de Estrasburgo, à época, contando com 400 ou 500 refugiados. Então essa foi a primeira grande igreja que Calvino pastoreou através do trabalho do convite desse irmão que é o Bucer. E Estrasburgo vai dar 2 grandes dádivas a Calvino. A primeira dádiva é o próprio reformador Bucer. Calvino tinha, atenção a isso, 29 anos quando ele chegou na cidade de Estrasburgo. Ele era um jovem ministro. Ele era um pastor relativamente jovem. Bucer era 18 anos mais velho do que Calvino. E ele funcionou como um grande mentor para João Calvino durante aquele período ali. Bucer primeiro abraça Calvino. Quando ele chega na cidade, Bucer hospeda Calvino na casa dele. E depois, dizem os historiadores, que ele encontra uma casa com um jardim compartilhado, onde os dois facilmente podiam conversar, ou se encontrar e conversar. Então eles moram no mesmo terreno para poderem ter esse tempo de conversa com frequência. E Calvino nutriu profunda admiração por Bucer como exegeta e reconheceu a sua autoridade espiritual. Gente, no ano de 1541, mais precisamente no mês de outubro,
pouco mais de um mês depois do seu retorno a Genebra, Calvino escreve uma carta para Bucer. E nessa carta ele confessa o seguinte, ele diz assim: se de algum modo eu não corresponder à sua expectativa, o Senhor sabe que estou sob seu poder, sujeito à sua autoridade. Admoeste, castigue e exerça todos os poderes de um pai sobre o seu filho. Mais ou menos a mesma coisa que pastores jovens fazem hoje com respeito aos mais velhos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos a mesma coisa. Veja como é que Calvino olha para Bucer como um pai. E ele diz: olha, você tem autoridade sobre mim. Se eu não conseguir cumprir a expectativa que você tem a meu respeito, me perdoe. E eu quero que você me chame a atenção, me corrija a qualquer momento, porque eu quero ser orientado, eu quero ser dirigido através de você, por meio ou pelo Senhor, através de você e da sua palavra. Então, a primeira dádiva que Calvino encontra na cidade de Estrasburgo é o próprio Bucer. E a segunda dádiva é a experiência na própria cidade. Calvino fica 3 anos na cidade de Estrasburgo. Estrasburgo era uma cidade livre de fala alemã naquela época, extremamente influenciada pelo humanismo. Religiosamente, ela tinha sido muito influenciada pelas ideias de Lutero, inclusive pelas ideias musicais. E aqui vai uma curiosidade interessante. Embora a tradição musical calvinista e a luterana, elas se distingam exatamente porque na tradição calvinista o cântico do texto sagrado, literalmente, ou mais literalmente é mais valorizado, enquanto a tradição luterana é mais autoral. Então essa é a distinção entre uma tradição e outra. A tradição calvinista é mais apegada ao texto no canto. A tradição luterana é uma tradição mais autoral. Apesar disso, a ideia de paráfrases de salmos em versos rimados, ajustada ao canto congregacional, não é originalmente calvinista. Ela é originalmente luterana. Foi Lutero quem teve essa ideia, primeiramente, de musicar paráfrases de salmos para o canto congregacional. Então, a cidade de Estrasburgo já tinha visto isso acontecer também. Então, depois da experiência lá em Basileia, Calvino tem uma nova experiência com salmos agora na cidade de Estrasburgo. Ali, a salmodia congregacional tornou-se uma prática comum e foi vigente durante todo o período em que Bucer liderou a reforma na cidade. Logo quando chegou lá, nos primeiros dias, Calvino conheceu as catedrais, viu o canto dos salmos em alemão, e isso parece tê-lo impressionado de maneira extremamente significativa. Tanto é que ele imediatamente começa a fazer versões em francês, o que origina o primeiro pequeno inário, ainda em Estrasburgo, alguns salmos e cânticos para o canto congregacional, publicado em 1539. Então, aquilo impacta Calvino e ele rapidamente traduz e começa a produzir salmos para serem cantados pela sua congregação de refugiados em francês na cidade de Estrasburgo. E em 1541, então, Calvino volta a Genebra, onde ele vai produzir e aplicar de maneira mais robusta a sua visão eclesiológica e a sua visão musical. E eu quero encerrar a minha palavra de hoje, antes de abrir aí para, eventualmente, algumas questões, destacando 2 coisas, finalmente, sobre esse último período. Primeiro, irmãos, percebam aqui a importância de treinamento para Calvino, certo? Percebam a importância de treinamento. Olha como é que Deus foi conduzindo a vida desse homem para que ele passasse por treinamentos importantes antes de fazer o que ele tinha que fazer. Então, 2 anos na Basileia, depois 3 anos na cidade de Estrasburgo,
E aqui vai uma palavra, sobretudo, para os meus irmãos que estão estudando, começando a carreira teológica e a vida ministerial. Irmãos, não coloquem o carro na frente dos bois. Não coloquem o carro na frente dos bois. Deus nos conduz por caminhos difíceis para treinar-nos, para que no futuro, quando nós estivermos mais maduros, nós possamos abençoar de maneira significativa o reino de Deus. É claro, você pode fazer isso desde cedo. Deus usa pessoas imaturas também, mas, em geral, Ele vai nos preparando e é na medida que nós vamos nos amadurecendo que Deus vai nos usando de maneira ainda mais significativa. Então, lembrem-se disso, da importância do treinamento. Quando você for para o campo, no primeiro ano de ministério, calma, não queira mudar todas as coisas do dia para a noite. 10 anos de ministério, 20 anos de ministério, não faz mal a ninguém, para a gente começar a pensar em fazer algumas coisas mais significativas na nossa vida e ministério pastoral. E a segunda coisa importante que eu acho que a gente precisa aprender aqui é a importância dos bons amigos. Bons amigos. Busser foi um excelente amigo para Calvino. A gente precisa de bons amigos no ministério. Gente que percebam as nossas virtudes e ofereçam oportunidades para a gente mesmo quando nós somos ainda jovens. Calvino era jovem, para um pastor naquela época, 29 anos, ainda era jovem. Mas Busser confiou naquilo que Calvino estava fazendo e, obviamente, na graça de Deus atuando na vida daquele jovem. E ele deu a ele as oportunidades que ele precisava para crescer no ministério pastoral. Amigos que não apenas nos deem oportunidades, mas que sirvam para nós como referência e como alguém a quem a gente vai prestar contas no nosso ministério pastoral. Então veja como é que Calvino se dirige a Busser dizendo: olha, você tem toda a autoridade sobre mim para chamar minha atenção e para me corrigir, e eu oro a Deus para que eu permaneça humilde para dar ouvidos a esta orientação. E, irmãos, ao que tudo indica, embora haja uma caricatura de Calvino como um personagem meio ácido, assim, há uma caricatura, parece que Calvino era um sujeito muito relacional, muito relacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a gente vai ver isso depois, ao longo de todo o seu projeto musical, Calvino sempre caminhou com músicos de extrema competência na sua época. Vocês sabem que músicos não são fáceis, né? Pastores também não, certo? É por isso que essa relação é difícil, muito conturbada. Mas parece que Calvino conseguia lidar com os músicos com relativa facilidade, porque ele só teve músico e poeta grande, gigante, do lado dele, para que o ministério musical dele pudesse ser, de alguma forma, efetivado. Então, ele convive com Bourgeois, ele convive com Marot, ele convive depois com Beza, todos eles poetas e músicos importantes. E isso indica que ele, primeiro, tinha facilidade em reconhecer os seus limites, certo? Ele começou a metrificar uns salmos e falou: olha, esse negócio não é para mim. Ou eu arrumo um bom poeta, um bom músico e boto do meu lado para fazer esse negócio, ou esse negócio não vai dar certo. Então ele reconhecia os seus limites, ao mesmo tempo em que tinha alguma facilidade de relacionar-se com esses músicos, de modo que, veja bem, embora o trabalho tenha sido um trabalho musical efetivado pelos poetas e músicos ao seu redor, os historiadores são todos unânimes em dizer que o produto final do Saltério de Genebra era aquilo que quem, de alguma forma, intencionou que fosse. O pastor da igreja, João Calvino, que juntamente com os músicos da sua igreja e os poetas caminharam para aquele trabalho. Então, isso mostra a importância dos bons amigos e a importância de que tenhamos a habilidade relacional
para nos relacionarmos com pessoas que têm competências diferentes das nossas e que são tão importantes quanto nós somos para que a igreja cante aquilo que ela deve cantar do modo como ela deve cantar. Em geral, nós não somos chamados para tocar o instrumento, para reger a igreja. Não, em geral. Pode ser que alguns pastores acumulem essas habilidades, mas não é exatamente esse o nosso papel. Nosso papel é pensar como os princípios da Escritura se aplicam ao canto congregacional de uma igreja, em uma época, em um contexto particular, e ajudar as pessoas da nossa comunidade, sobretudo aqueles que têm talentos e habilidades que nós não temos, para que elas sirvam a um projeto que é um projeto comum, baseado em princípios sólidos e objetivos extraídos da Escritura Sagrada. Esse é o papel do pastor, é para isso que nós fomos chamados, e queira Deus que nós sejamos abençoados na tarefa de dirigir a nossa igreja nesse trabalho.